Livro 1 e 2 de Reis. Você sabia que reis poderosos foram destruídos não por exércitos, mas por escolhas espirituais que pareciam insignificantes? Os livros de 1 e 2 Reis escondem reviravoltas políticas, traições internas e milagres que desafiam a lógica, e ninguém está falando sobre o padrão invisível que conecta todos esses eventos. Prepare-se para enxergar o que ficou oculto por séculos. Se você ainda acha que liderança é só uma questão de estratégia, está ignorando os maiores colapsos da história de Israel. As decisões tomadas em 1 e 2 Reis não apenas mudaram reinos, mas desencadearam consequências espirituais que ecoam até hoje. E quanto mais você adiar entender isso, maior o risco de repetir os mesmos erros. Não foram as guerras, nem os profetas, nem as coroas. Foram os bastidores. Em 1 e 2 Reis, a queda e ascensão de líderes revela o que realmente sustenta um reinado: integridade, fé e destino. Mas a linha entre ser lembrado como Davi ou como Acabe é mais tênue do que parece. Vamos entrar onde o poder encontra o juízo. Você já se perguntou por que pessoas ou nações que começam tão bem, terminam tão mal? Hoje eu quero te contar a história que começa com a maior glória que Israel já viveu e termina com ruínas, exílio e destruição. Essa é a história de 1 e 2 Reis. E olha, ela é tão real, tão humana e tão atual que parece ter sido escrita ontem. Tudo começa com Salomão, filho de Davi, o rei que herdou um reino em paz, com fronteiras seguras e uma herança espiritual poderosa. Salomão era sábio. Tinha um dom dado por Deus. E foi com essa sabedoria que ele construiu o Templo de Jerusalém, algo que nem seu pai Davi pôde realizar. Era um templo de ouro. Literalmente. A Bíblia diz que a prata não tinha valor nos dias de Salomão, era como pedra. O povo estava em segurança, havia prosperidade, e os olhos de todas as nações se voltavam para Jerusalém. Mas o coração de Salomão se desviou. Ele se casou com mulheres estrangeiras, e por amor a elas, começou a permitir cultos a deuses pagãos. Isso não aconteceu de uma vez. Foi um desvio lento, quase imperceptível. E esse é um padrão que vai se repetir em todo o restante dos livros de Reis. O povo se afasta de Deus, e o preço é alto. Com a morte de Salomão, o reino se divide. Roboão, seu filho, assume o trono. Mas em vez de ouvir os conselhos dos mais velhos, ele escuta os amigos e impõe cargas pesadas ao povo. Resultado: o reino se divide em dois. O reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos. E o reino do sul, chamado Judá, com Jerusalém e o templo. No norte, Jeroboão, o primeiro rei, com medo de perder o controle do povo, constrói 2 bezerros de ouro e diz: esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Sim, ele repete o mesmo erro de Arão lá no deserto. E dali em diante, Israel nunca mais se levanta espiritualmente. Durante os 2 livros, vemos uma sucessão de reis. Alguns com breves lampejos de arrependimento. Mas a maioria, homens corruptos, violentos, idólatras. Reis como Acabe, que junto com sua esposa Jezabel, promoveu a adoração a Baal e perseguiu os profetas do Senhor. Mas é aqui que aparece um dos personagens mais marcantes. Elias. Um homem simples, mas cheio do Espírito de Deus. Ele enfrenta 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ora, e o fogo desce do céu. É um momento épico, onde o povo cai com o rosto em terra e diz: só o Senhor é Deus. E ainda assim, o coração do povo não muda. Depois de Elias, vem Eliseu, seu sucessor, com uma porção dobrada do Espírito. Os milagres de Eliseu são impressionantes. Cura da lepra, multiplicação de azeite, ressuscitação de um menino. Mas até os milagres não foram suficientes para despertar um povo adormecido espiritualmente. Enquanto isso, em Judá, o reino do sul, a situação era um pouco menos pior. Tivemos reis como Ezequias e Josias, que tentaram trazer o povo de volta para Deus. Josias, por exemplo, encontrou o livro da lei abandonado no templo e, ao lê-lo, se desesperou. Ele promoveu uma reforma espiritual, destruiu ídolos, restaurou a Páscoa. Mas mesmo assim, o juízo de Deus já estava a caminho. No ano 722 a.C., o reino do norte, Israel, é destruído pela Síria. O povo é levado cativo, disperso, assimilado em outras nações. E em 586 a.C., o mesmo acontece com Judá. A Babilônia invade, destrói Jerusalém, queima o templo. E o povo que uma vez viu a glória de Deus cair do céu, agora está em exílio, longe de casa, longe do altar. O que aconteceu? A resposta está em cada página desses livros. O povo esqueceu de Deus. Trocou a presença pelo poder, a verdade pela tradição,
e a adoração por idolatria. Eles tinham o templo, mas não tinham mais reverência. Tinham os rituais, mas não tinham mais relacionamento. Tinham reis, mas o verdadeiro rei já não reinava em seus corações. E agora, deixa eu te perguntar: quantas vezes a gente também começa bem, empolgado, consagrado, com fé, mas com o tempo, vamos negociando valores, cedendo um pouco aqui, justificando um erro ali. Quantas vezes o nosso coração também se divide? Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece em ruínas. Mas quero te lembrar de algo poderoso. Mesmo nos dias mais sombrios, Deus nunca abandonou o seu povo. Ele levantou profetas. Ele deu sinais. Ele chamou ao arrependimento. E mesmo quando tudo parecia perdido, ele ainda estava escrevendo uma história de redenção. Os livros de 1 e 2 Reis não são apenas história antiga. Eles são um espelho. Mostram o que acontece com uma vida que se afasta de Deus, mas também apontam para a esperança de um recomeço. E essa esperança tem nome: Jesus. Porque, no final das contas, todos aqueles reis falharam. Mas há um rei que não falha, que não corrompe, que não se afasta, que não nos abandona no exílio. O Rei dos Reis, que reconstrói templos destruídos e corações quebrados. Se essa história falou com você, compartilha com alguém. Talvez hoje você esteja sendo como Elias, alguém que precisa se levantar, mesmo quando tudo parece perdido. Ou talvez você esteja como Josias, redescobrindo a palavra de Deus e voltando para o caminho certo. Não importa onde você esteja. A verdade é que sempre é tempo de voltar.